Um músico obsessivo que não deixa espaço na sua vida para nada que não seja a busca pela perfeição. Um professor universitário implacável com seus alunos que exige a perfeição não importando as condições. Uma turnê europeia marcada para muito em breve em que finalmente o mundo vai ouvir um músico talentoso tocar uma peça considerada intocável. Até que um acidente muda todo o percurso. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro Dor Fantasma, do escritor brasileiro Rafael Galo, o livro vencedor do último prêmio Saramago em 2022. Vou falar um pouquinho melhor sobre ele depois da vinheta. Salve pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um livro que está fazendo sucesso não só aqui no Brasil, mas também em Portugal, onde ele venceu recentemente o prêmio José Saramago, um romance que fala de um professor, de um pianista, um músico obsessivo em busca pela perfeição e que despreza todas as outras pessoas que estão ao seu redor. Continue aqui até o final do vídeo para acompanhar a resenha completa e para não perder nenhum conteúdo aqui, já aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações e dar aquele like. Nascido em São Paulo, Rafael Galo, além de escritor, é também formado em música. Tem poucos livros publicados, mas parece que todos os seus livros acabam ganhando prêmios. Ele estreou em 2012 com o livro de contos Réveillon e Outros Contos, que venceu o prêmio Sesc de Literatura e foi publicado pela editora Record. 3 anos depois, ele escreveu o romance Rebentar, publicado também pela editora Record e vencedor do prêmio São Paulo de Literatura. E o seu mais recente livro, esse do qual nós falaremos aqui na resenha, acabou de vencer o prêmio Saramago. No finalzinho de 2022, venceu o prêmio Saramago de Literatura. Antes, o prêmio Saramago era um prêmio dado para livros já publicados, mas agora ele passa a ser um prêmio de livros inéditos. Então, o Rafael Galo vence com Dor Fantasma e é publicado agora em 2023 no Brasil pela Biblioteca Azul. O livro tem 350 páginas, é dividido em 3 grandes partes que se chamam Coda, Execução e Desenvolvimento. Os capítulos, que são as subdivisões dessas partes, não são nem longos nem curtos, dando uma certa dinamicidade na leitura. Rômulo Castelo é professor universitário e pianista. Desde muito tempo ele tem um projeto em mente: tocar uma peça considerada intocável. A peça que se chama Le Rondeau Fantastique, do compositor húngaro Franz Liszt. E no romance a gente começa acompanhando a sua vida, que é super regrada, que não dá espaço para quase nenhuma atividade, ou nenhuma atividade que não seja ou suas aulas na universidade, porque ele é obrigado, ou a prática que levaria à sua perfeição para executar essa peça que ele sonha tanto em tocar. Ele despreza toda e qualquer atividade que não esteja ligada a isso. Ele considera coisas menores, lazeres, interação social, tudo é menor, porque a vida dele é dedicada ao piano, à execução dessa obra e às aulas que ele dá na universidade. A rigidez e a excelência que ele tem consigo mesmo também é aplicada aos alunos, chegando a ser violento em alguns momentos, uma violência psíquica e às vezes até física. Ele despreza quaisquer traços de humanidade, ele confunde compreensão com fraqueza e não entende os contextos dos alunos e exige que os alunos sejam já grandes pianistas enquanto eles estão num processo, evidentemente, de aprendizagem. Ele chega, inclusive, em alguns momentos, gente, a empurrar os alunos do banquinho do piano porque eles estão tocando qualquer coisa ali que não seja música, ou seja, o que os alunos estão executando no piano, ele não chama aquilo de música, é qualquer barulho, ruído sonoro. Ele não aceita atrasos, não aceita desculpas por erros ou por falta de evolução. Os alunos no dia de aulas com ele ficam bastante apreensivos e sofrem muito porque sabem que ele é muito exigente e numa exigência que toca a desumanidade. Ele acredita que só ele é capaz de executar bem as coisas e acredita também que todas as pessoas que
que o cercam, essas pessoas elas são medíocres, essas pessoas são inferiores, pessoas na sociedade em geral que não apreciam a grande arte, que estão vivendo as suas vidas cotidianas de maneira robótica e bruta, e só ele, na verdade, é uma pessoa esclarecida. Ele se considera um dos maiores intérpretes desse compositor húngaro Liszt, em vias de ser o melhor. E ele está só esperando a oportunidade, então, que ele sempre sonhou, uma turnê para a Europa, para que então o mundo conheça a sua genialidade e de como ele é capaz de tocar uma peça considerada intocável. Porém, um acidente acontece e o Rômulo vai precisar repensar toda a sua vida. Na verdade, esse acidente, gente, é bastante trágico, porque o Rômulo tem uma das suas mãos maceradas e ele precisa amputar essa sua mão, a sua mão direita. E é muito trágico, você fica pensando, como é que um pianista fica sem uma das mãos? Né? Não tem condição de um pianista ter uma vida normal com uma das mãos. E uma questão se coloca. Ou seja, será que Rômulo vai mudar a sua personalidade? Será que essa amputação vai fazer com que ele seja mais humano, mais compreensivo com os outros? Fato é que a narrativa parece ser um poço sem fundo, no sentido de que sempre dá para piorar, e o Rômulo vai se colocando em trincheiras muito complexas e ele só vai vendo a degringolação da sua vida. A escrita do Galo é uma escrita que mistura ações, descrições e pensamentos, dando inclusive mais ênfase a esses dois últimos elementos. Então, para quem não está acostumado com uma escrita assim, pode imaginar que seja uma escrita um pouco lenta, onde há muito espaço para o pensamento, muito espaço para a contextualização das coisas, mas poucas ações. Então, pode acabar dando no início essa sensação, mas eu falo para vocês segurarem a onda e irem para frente, porque as ações impactantes acontecem e acontecem no momento certo, pegando muitas vezes o leitor bastante desprevenido. E assim, pelo menos foi comigo, gente. Eu nunca consegui não me surpreender, mesmo sabendo que esse personagem, desculpa a palavra aqui, é um grande escroto, e você ainda assim consegue se surpreender como a escrotice dele pode aumentar. Eu tenho absoluta certeza aqui, gente, que o Galo criou um dos personagens mais odiosos da literatura brasileira do tempo presente ou das décadas mais recentes. Se ele vai ser um dos mais odiosos da literatura brasileira, só o tempo vai dizer. Mas olha, ele concorre bem, hein? O Rômulo é um sujeito desprovido de empatia e que não consegue ler o contexto onde ele está inserido, os contextos. Ele só tem um objetivo na vida e ele não consegue ver nada além daquilo. Ele é incapaz, ele despreza tudo e a todos. É claro que a gente compreende, porque em certo momento a gente percebe que ele foi moldado assim. Essa obsessão vem também do pai dele, um pianista, um professor também, que tinha essa obsessão e acaba moldando o filho desde muito pequeno a ser perfeito, a ter uma execução perfeita no piano. Então ele é moldado. Então a gente entende que ele sofre todo um processo desde criança. Ele realmente vai se tornar incapaz na vida adulta de entender qualquer coisa na sociedade que não seja o piano. Entretanto, sendo professor universitário, tendo sido instruído, tendo morado na Europa, tendo conhecido muita gente, o Rômulo, ele poderia sim ter se humanizado mais. Então, de fato, ele é sim culpado por todos os erros que ele comete. E a própria escolha por um narrador em terceira pessoa faz com que a gente tenha acesso direto, então, esse narrador em terceira pessoa onisciente, a gente tem acesso à mente e aos sentimentos do Rômulo, e a gente percebe o quanto há de podre dentro dele e o quanto ele despreza realmente a tudo e a todos. Sim, gente, eu sei, pode parecer aqui que eu já estou com um comportamento de tribunal de internet, de redes sociais, julgando, acusando, julgando e condenando ao mesmo tempo esse personagem, coisa que é muito comum aí, né, no cancelamento e no tribunal da internet, que se cancela a pessoa por muito pouco. Mas eu desafio você a ler o livro até o final e dizer pra mim o que você acha desse personagem. Tenho certeza que você vai concordar totalmente comigo. E o mais interessante, gente, é que ele é realmente mau num sentido muito forte.
E assim, não é aquele mal da personificação do mal, ou daquele mal supremo que a gente vê em histórias bem maniqueístas, histórias de super-heróis, histórias muito clichês no cinema, etc, né? Aqueles vilões que, vou dominar o mundo e não sei o que, não sei o que. Não, é um vilão que está muito próximo da gente, ele acredita fielmente que ele está sendo correto, né? Ele não acredita que ele é mau. Os grandes vilões dessas histórias maniqueístas, eles sabem que eles são maus e eles acreditam na própria maldade deles. O Rômulo não. É um personagem muito próximo da gente. Ele é um personagem que tem uma vida como todos nós temos, com família. O Rômulo eu não disse aqui, mas o Rômulo é casado e tem um filho. Inclusive a relação com o filho e a mulher, ela é horrorosa, né? Ela é muito difícil e a mulher tem que suportar inúmeras coisas dele. E eu acho que só é possível que ela suporte porque ama, porque eu acho que só amando muito alguém você é capaz de suportar as coisas que o Rômulo faz. Eu acho ela boazinha demais, né? Às vezes pode até parecer um pouco inverossímil, né? Mas a bondade pode haver sim nos seres humanos. Mas o que eu ia dizendo é justamente isso, é que esse mal está muito próximo da gente porque essas pessoas são reconhecíveis. Eu não quero aqui atacar a universidade, jamais. Eu estou professor universitário atualmente, minha vida mudou pela universidade, mas a gente reconhece alguns comportamentos de alguns professores universitários que são assim. São a extrema minoria, com certeza, mas não é só na universidade, a gente tem isso em inúmeros campos, não só no mundo público, mas na esfera privada também. Essas pessoas que são arrogantes, que são soberbas e que desprezam quem está numa hierarquia, né, abaixo deles, eles desprezam todo mundo. Confesso que eu senti muita raiva na leitura do livro, né, ao longo dos capítulos. É um dos sentimentos interessantes que a literatura pode fazer com que a gente tenha, né, fazer com que brote na gente inúmeros tipos de sentimentos. Aí você pode me perguntar assim, mas Lid, por que criar um personagem tão odioso assim? Por que não criar um personagem bom, um bom pianista? Olha, o que eu posso dizer? Qualquer personagem é válido. Seja ele do mais bonzinho ao mais malvado, para usar esses termos maniqueístas. Qualquer personagem é personagem. Então, assim, a gente pode criar o personagem mais odioso possível, dependendo do que a gente quer fazer com aquele personagem, dependendo do com que a gente quer passar com aquele personagem. Ah, mas o personagem não cativa. Mas não é pra cativar, é pra te dar raiva. Esse personagem é pra te dar raiva e fazer com que, às vezes, você mesmo, em uma ou outra atitude, se reconheça nele. Por mais que você não seja tão escroto como ele, você se reconheça nele ou reconheça pessoas ao seu redor que agem uma vez ou outra na vida como esse cara. Afinal, a literatura tá aqui para tocar nas feridas, não é mesmo? Não vamos aqui ficar criando personagens que ficam dançando com um sorvetinho na boca e cantando musiquinhas, onde arco-íris saem do sorvete, eles cantando musiquinhas na rua e de repente unicórnios aparecem, não é mesmo? Seria muita infantilidade achar que a literatura tem essa função. Pode até ter, né? Lá para as criancinhas de 2 anos de idade. Mas você é adulto, você sabe ler literatura, não é? Esse livro eu acho que ele vai suscitar algumas discussões, né? Eu já vou aqui dar minha opinião clara, dizendo que, né, muita gente pode ler o livro e achar que, de alguma maneira, o livro tente humanizar uma pessoa que é má, que é maléfica, que é desumana, né? De maneira nenhuma o livro tenta fazer isso. É claro que o livro ele tenta jogar entre essas duas questões, esses dois polos do maniqueísmo. Há muita coisa no meio aqui, né? Não há só um lado ou outro. Evidentemente, no final a gente entende que ele é uma pessoa má, mas não é um livro que passa pano para um personagem odioso, né? Eu acho que é a tal da leitura errônea que se fazem do Lolita também. Eu acho que se encaixa aí, né? Porque o Lolita é muitas vezes dito que é um livro que passa pano para pedófilo. Estou usando esse termo que está sendo muito usado aí, o passar pano, né? E esse livro... E eu não acho que o Lolita passe pano para pedófilo. A gente está lendo a partir do Humbert Humbert, que é um personagem que a gente vê que ele tá cheio de problemas, o livro mostra isso, que ele é uma pessoa cheia de problemas psicológicos, e não é o livro que romantiza uma pedofilia, é o personagem
que romantiza uma pedofilia. E aí é uma literatura muito crítica, muito denúncia desse comportamento. E guardadas as devidas proporções, é a mesma coisa que eu acho aqui com o nosso querido Rômulo Castelo. Para terminar a resenha, gente, separei aqui um trechinho do livro para a gente ler junto. Vamos lá? Os dedos do pianista pairam sobre o teclado, vão de um extremo ao outro. Recaem sobre teclas agudíssimas e próximas, som repentino de estilhaço. Eu lamento muito pelo filho de vocês, mas a meu ver, a condução do caso dele está equivocada por completo. Sim, o estudo da música traz muitas dificuldades, mas é importante que a pessoa as supere. Esperar transigência da minha parte, dopá-lo de medicações, até que pareça um drogado, ou querer poupá-lo da dureza da vida, tudo isso é pura manutenção do erro. Só vai piorar a situação dele. A mãe tenta protestar. Dessa vez Rômulo a detém com o espalmar da mão direita. Eu entenderia se houvesse uma condição médica real. Porém, a senhora mesmo disse que os exames dele estão normais. Quem o aleija são vocês, com esse assistencialismo doméstico. Por acaso, quando tinham a idade dele, seus pais ainda o tutelavam assim? Iam à faculdade, onde o senhor e a senhora estudavam, pedir compreensão dos professores? Eu já vivia sozinho, morava na Europa, ninguém precisava cuidar de mim. Ah, antes que eu me esqueça, dor fantasma é um termo usado para pessoas que perderam partes do corpo, pessoas amputadas. Elas sentem de fato dor, o cérebro acaba provocando ali a pessoa sente, na verdade, o membro que foi amputado, e ela sente de fato uma dor, mas o membro não está mais ali. Por isso que é chamada de dor fantasma, e daí o título do livro. Esse trecho que eu acabei de ler, gente, é justamente um trecho em que os pais de um aluno maltratado pelo Rômulo acabam indo reclamar com ele e falar das condições nas quais o aluno se encontra, e é essa resposta que o Rômulo dá, realmente incapaz de entender todo o contexto em que o aluno dele está inserido. E agora sim, gente, para terminar, eu gostaria só de fazer um adendo. O livro é 5 estrelas com certeza, mas eu só não entendi o que aconteceu com uma personagem, que é a Sarah, que era uma aluna que, de certa forma, meio que defendia ou tentava compreender melhor o professor, e acontece uma cena com ela. Eu li umas 2, 3 vezes, voltei, acelerei, depois não se fala mais nada dessa cena, e eu fiquei bastante perdido. Eu acho que, não sei, eu acho que talvez aconteceu algum problema ali, ou um de vocês que tiverem lido o livro possa me explicar aqui nos comentários o que aconteceu, beleza? E se você chegou até aqui nesse vídeo, meu muito obrigado por pessoas como você, que apoiam o canal, que ficam até o final, que interagem com o vídeo, é que o canal continua existindo. Então eu peço para que você assista mais vídeos, que você envie para os amigos, para que você curta, se inscreva e faça tudo aqui, porque o trabalho que eu faço é um trabalho não remunerado, mas que eu faço com todo amor, pelo amor que eu tenho pela literatura e por conhecer pessoas tão legais como você, que estão sempre aqui, né, conversando, interagindo e falando sobre literatura. Antes de terminar, eu vou dar 3 recados. Vocês têm 3 links aqui na descrição do vídeo. O primeiro é do nosso grupo de WhatsApp, que é do nosso clube de leitura, que se reúne uma vez por mês, de maneira online, para discutir um livro. Entra lá e bate papo com a gente. Os outros 2 links são da Amazon. O primeiro deles é para compra desse livro aqui, O Dor Fantasma. Se você comprar pelos links que eu sempre deixo aqui no vídeo, você sempre acaba colaborando com o canal. E o outro link é da nossa lista de desejos. Se quiser colaborar com o canal, para que um livro aqui seja resenhado, entre na lista de desejos, compre o livro e mande pra gente. Só se você puder e se você quiser, é claro. A gente vai resenhar o livro e vai dedicar o vídeo pra você. E é isso, gente. Fique por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima.